Oi, minhas preciosas, e mais um vídeo no nosso canal. E hoje esse vídeo é super especial. Primeiro, dividir com vocês, né? Hoje é meu aniversário. Então, assim, eu já tava com esse projeto pra gravar. Aí eu falei, não, hoje eu vou aproveitar. Que realmente no nosso aniversário a gente fica mais sensível, né? Fica mais retrospectivo, lembrando das nossas fases, que vem aí mais uma fase de conquistas, de amadurecimento. Então, aproveitei hoje essa data para começar o túnel do tempo de Anne Preciosa. Então, vou falar sobre minha essência. É do fundo do túnel, meu Deus, é? É do. É do fundo do túnel? Amiga. É. Do túnel do tempo. É. Então, vou voltar aí, ó, no túnel do tempo para lembrar quem eu era, gente. Então, vocês hoje vão conhecer a realidade, a essência de Anne, com todas as qualidades e defeitos. E vou dividir esse vídeo em 3 etapas de história. Será qual? Será a Anne Essência, quem Anne é, como Anne se tornou essa empreendedora, quais foram os obstáculos, como ela se encontrou. Será a Anne empreendedora, quando eu me encontrei realmente, né? Comecei a vender, criar empresa e depois Anne pós-gravidez. Esses 3 acontecimentos aí totalmente divisores de águas para se tornar hoje essa Anne preciosa, a Anne que muitas mulheres se inspiram, que eu direciono muitas mulheres nesse caminho do empreendedorismo, nesse caminho da redescoberta, nesse caminho de saber que você pode ser muito mais do que você hoje está achando que é, tá bom? Então vem comigo que é uma história bem gostosa de ouvir. Então vamos voltar um pouquinho, né? Bem anos atrás, vou relembrar um pouquinho Anne com 12 para 11 anos. Qual foi meu primeiro contato com vendas? Então, vou trazer uma história para vocês, né? Minha mãe tinha salão. Minha mãe já era uma empreendedora nata. Ela trabalhava em vários empreendimentos diferentes. Eu sempre vi minha mãe sempre tentando se reinventar e encontrar algo que realmente ela amasse. Porque eu acho muito que o empreendedorismo é isso, é você se encontrar em algo que você ama, você se apaixonar por aquilo e fazer seu melhor. Então eu vi minha mãe sempre nessa busca e com certeza ela é uma das minhas maiores inspirações. Mas falando um pouquinho sobre a minha história, né? Quando minha mãe montou salão, eu sempre ia aos finais de semana ajudar. E aí ela sempre colocava produtos de Avon, esses produtos de beleza ali para aumentar o ticket médio dela, né? Então, por enquanto que ela fazia o cabelo ali, ela já ia vendendo alguns produtos e ó, ganhava mais, claro. Só que aí, como às vezes ela não tinha tempo, eu sempre aproveitava, eu gostava muito de conversar, tanto que meu apelido, gente, era Nega do Leite. Minha mãe só me chamava assim. E por eu gostar muito de falar, eu pegava e começava a conversar com os clientes e tentava vender de forma natural. É engraçado isso, porque eu não entendia nada de vendas, mas eu ficava falando dos perfumes e tal. E como eu via muito minha mãe fazendo aquilo, se tornava natural para mim. Então, às vezes eu falava de um perfume que eu via os clientes gostando, então eu utilizava, eu já sabia que os clientes gostavam, utilizava como afirmação quando o cliente ia e perguntava: "Ai, que perfume é bom aqui?". Aí eu começava a falar: "Ai, meu Deus, tem esse perfume aqui, que é mais forte, é amadeirado e tal". E isso novinha, tá? Eu não ganhava nada naquele tempo, era realmente só para ajudar minha mãe. E por eu gostar de falar, acabava impulsionando nas vendas no momento que ela estava fazendo o cabelo e não tinha tempo de dar assistência. E aí, muitas pessoas que me viam nesse contato começavam a falar: rapaz, essa menina vai dar jeito pra venda, essa menina vai ter jeito pra venda. E eu nem tinha, né, gente? Eu sonhava em ser enfermeira e tal. Então, por mais imatura que eu fosse naquele momento, na minha cabeça eu já tinha algo traçado que realmente era dentro da saúde, como enfermeira, e ajudando ali e tal, aquele contato. Pronto, essa foi minha primeiríssima experiência como vendas. Depois, vamos falar, Anne, trabalho. Será que a Anne trabalhou já? Gente, já trabalhei. Vou contar para vocês o meu primeiro trabalho, que foi em estágio. Um belo dia, eu voltando da escola, isso eu já ajudava minha mãe nos finais de semana. Quando eu voltava da escola, me para uma mulher, olha para mim e fala: "Olha, você quer estagiar aqui na academia Space Park?", sendo que a academia era do lado da minha casa. Aí eu falava: "Ai, meu Deus, será?". Ela: "Não, acho que você tem muito perfil e tal". E aí, você aceita? Eu falei: "Ó, vou ter que conversar com minha mãe e te dou a resposta, volto aqui". Fui lá conversar com minha mãe, logo minha mãe disse não. Não, não, você tem que estudar, você tem que se concentrar nisso, que minha mãe era muito protetora e tal. Eu, poxa, mas eu quero ter essa experiência, sabe? E com certeza eu trouxe esse episódio da minha vida pra vocês porque me trouxe responsabilidade. Então, eu aprendi a ter responsabilidade. Talvez muitas tiveram até mais nova que eu, né? Minha responsabilidade em si era algo ali mais para ajudar minha mãe e tudo. Mas com 15 anos, isso eu já tinha com 15 anos, eu aprendi a cumprir horário e a trabalhar para outra pessoa, que eu acho muito importante.
quando a gente respeita regras de outra empresa, não sua. Então aí eu convenci minha mãe aceitou que eu trabalhasse lá, e lá eu comecei a trabalhar, gente. Como estágio, tinha uma carga horária bem pequena, eu acho que era de 4 horas no tempo. Ajudava minha mãe ainda aos finais de semana, e lá eu tive meu primeiro contato também com recepção, eu era recepcionista. E com certeza é uma experiência muito grande para a área de vendas, porque eu comecei a lidar com pessoas. Então, assim, eu não vendia 100% um serviço, tá? Mas passava pelo aquele processo de apresentação, de explicar sobre como funcionam as categorias, de encantar o cliente de alguma forma para ele querer fechar, né, o serviço ali naquela academia específica. Então, eu tinha assim um papel de vendedora, mostrava toda a academia, fazia o encantamento do cliente, né, para conseguir fidelizar a venda. Isso muito novinha, com 15 anos. Depois, gente, na Space Park, com certeza ela foi minha primeira escola. Eu comecei a ter responsabilidades com horários. Eu sempre gostei de dormir. Quem me conhece, meu Deus, eu sou quase a Branca de Neve, de dorminhoca que eu sou. Acordava sempre 12 horas quando eu podia, finais de semana e tudo. Me veio uma proposta de aumentar minha carga horária na Space, né? Eu já um pouco mais velha, eu trabalhei por muito tempo lá. Me oferecem para pegar horário a partir das 6 da manhã. Logo quando minha mãe viu esse horário, minha mãe fez, meu Deus, tu não vai dar conta, tu não vai acordar, menina. Tu já acorda quando eu estudava, né, pra ir pra escola, quase arrastada, e tu acha que tu vai aguentar pegar às 6 horas da manhã? Eu falei, mãe, mas eu quero. Porque tinha um din-din a mais, né, gente? Eu sempre gostei ali de dinheiro. Falei, não, mãe, eu quero tudo, até porque eu quero comprar um carro. Olha só quanto é importante você ter meta. Que sempre quando eu falo com minhas empreendedoras, e parece até besteira, muitas acham, ai meu Deus, eu tô preocupada com tanta coisa, pra que eu me preocupar com o que eu vou ganhar, o que eu quero conquistar? Mas quando eu aceitei trabalhar com a carga horária maior, eu visualizava comprar um carro. Mesmo o dinheiro sendo um pouco ali, eu já tinha feito um acordo com minha mãe, que se eu desse uma parte do meu dinheiro, ela daria o restante, a gente assumiria uma parcela de carro. Então eu queria muito aquilo, mesmo sendo nova, eu já ia fazer 18 anos, minha mãe ia pagar a minha carteira no tempo, e eu queria muito poder tirar um carro para facilitar algumas coisas, seria uma conquista muito grande minha. Então eu falava, não, vou me responsabilizar e vou cumprir. Então eu tinha que acordar nesse momento, 5 e pouca da manhã, para chegar lá, mesmo sendo do lado da minha casa, né? Tinha toda aquela preparação, acordar, tomar banho, será, meu Deus, 5 horas da manhã. Mas é isso, se arrumar toda e tá pronta para pegar essa carga horária. Gente, e eu consegui assumir. E foi uma surpresa para muitas pessoas, porque todo mundo achava que eu não ia. Até porque, assim, por mais que eu trabalhasse, né? Tem pessoas que trabalham por necessidade. Eu trabalhava ali naquele momento por opção. Porque, graças a Deus, mesmo sendo com muitos esforços, mas meu pai e minha mãe me davam o que era suficiente, né? Tudo que eles poderiam me oferecer ali com a renda que eles tinham, eles me ofereciam. Mas eu queria algo a mais, sabe? Aquela coisa sempre de ter algo a mais e de nunca me colocar como assim, ai meu Deus, é obrigação de minha mãe e meu pai me dar tudo. Se eu queria ir pra uma festa, eu queria ir com meu dinheiro. Se eu tinha o objetivo de tirar um carro que minha mãe não ia usufruir tanto, porque minha mãe no tempo nem sabia dirigir, ela era meio insegura para essa questão, mas ela ia me ajudar, era uma conquista minha. Então, assim, eu teria que correr atrás do que eu desejava. E com isso eu assumi essa responsabilidade, né? Com certeza para mim foi algo que mostrou que eu era capaz. Quando eu assumia algo, eu iria conquistar. Então, muitas vezes você que se limita por muitas questões de fazer escolhas por achar que não é capaz, comece a se desafiar e mostre que você é capaz, que com certeza você vai conseguir muitas outras coisas. Então, aí vem mais o mesmo contato, na verdade, né? Eu continuei com o contato de oferecer produtos, com a carga horária maior, e ali, continuando meu sonho de ser enfermeira. Comecei na enfermagem, que foi outro desafio para mim, conciliar trabalho com estudos, mas mesmo assim eu não desisti, era um sonho meu. Consegui tirar o carro, tá um carrinho velhinho, velhinho, mas assim, assumia todo o dinheiro que eu pegava, eu dava as parcelas para minha mãe, o dinheiro na mão de minha mãe, para minha mãe pagar as parcelas, tá? E aí a gente conseguiu tirar o nosso primeiro carro. Meu e dela, no caso a gente já tinha tido de meu pai, mas era meu e dela e tal. Foi uma conquista muito grande para mim. Aí dentro desse percurso, né, eu tive realmente também uma das coisas que me impactou muito foi a perca de minha mãe. Com a perca de minha mãe, e eu gosto de trazer muito isso quando eu vou contar minha história, que talvez de outra forma apareçam muitas percas na sua vida. Eu não gosto de falar que claro, que a morte é algo muito, como é que eu posso falar? É muito impactante, é algo que você não dá para mensurar a dor. Mas com certeza
tem muitas que estão me assistindo agora, passam por situações que dói muito, sabe? Que, ao meu ver, a dor de minha mãe foi a maior dor do mundo. Mas com certeza, às vezes, é uma separação de um casamento, é uma doença, não sei, são tantas coisas que ocorrem na nossa vida, é uma perca de trabalho. Que aí você tá sentindo uma dor muito profunda e você acha que tudo se acabou ali. E foi como eu me vi naquele momento, né? Algumas que já me conhecem já devem ter escutado essa história. Mas eu acabei saindo da enfermagem, foi algo que me desapontou muito a questão da saúde. Então eu não me conectava mais, eu não amava mais aquilo, eu não dava mais meu melhor. E aí fui me adaptando àquela dor, fui sabendo conviver e decidi que eu não iria parar ali, que eu ia me desafiar para outros, eu ia me descobrir. Porque não era aquilo que minha mãe queria. Minha mãe queria aquela, né, aquela menina sonhadora, aquela menina que ela mostrou que era capaz de conquistar muitas coisas. E eu falei, não, eu vou ser capaz e vou conseguir o que eu desejo. E já parando essa história aí, para vocês que estão ouvindo e que estão gostando, já se inscreve no canal, gente, curte, aperta aqui, envia também para uma amiga sua que muitas vezes vai ajudar nesse direcionamento, de saber quanto pode se descobrir ao longo do caminho, que sua vida não parou aí por algum motivo, algum obstáculo que apareceu, você pode ir muito mais além, é só você se reconectar com sua essência, com o que te move, tá? Porque o que me moveu sempre foi o amor. Eu sempre me apaixonei por tudo que eu me envolvia. Então, se eu trabalhei na Space Park, mesmo sendo como CLT, eu me apaixonei por aquele local. Ele fez parte da minha história. Se eu ajudava minha mãe no salão, mesmo por menor que seja, eu ia dar uma escova no cabelo. Eu dava tão bem feito, gente, que tinha cliente que dizia que ia largar minha mãe para ficar comigo. Isso eu com 11 a 12 anos de idade. Então, tudo que eu me envolvia com o coração. Mas não é de primeira, não, que muitas pessoas falam, ai, deixa eu descobrir primeiro o que eu amo para começar a fazer. Não, muitas vezes se arrisque no que você deseja para fazer, para você saber se você vai amar aquilo. Se você não vai amar aquilo, você vai se descobrir em outras profissões, em outros nichos para empreender, entendeu? Então vamos lá, né? Já curtiu, já se inscreveram, agora vamos continuar essa trajetória. Dentro dessa trajetória, como eu contei para vocês, teve a perca de minha mãe, eu me descobri. Parei enfermagem, para mim foi uma dor muito grande também, porque desde pequenininha eu me via sendo enfermeira ou em alguma área de saúde. Aí tentei várias áreas, tentei biomedicina, tentei, meu Deus do céu, não lembro, mas tentei outras ali, via que não conseguia, saía, né, tentava outro curso, e aí comecei em outro trabalho, que foi em uma clínica, que eu falei, ó, eu vou começar em uma clínica para ver se na clínica eu me descubro, olha só como eu amava a área de saúde, me descubro de outras formas. Na clínica eu também vendia serviço, por quê? Porque era particular, eu tinha que oferecer, e em clínica, quem já trabalhou sabe que tem muitas adicionais, então muitas vezes você tem que captar ali, fazer a sondagem para o cliente, tá? Em termos de venda, você tem que sondar o cliente ali, o que ele deseja, né? Então, se ele vai em um médico de forma particular, você tem muitos outros profissionais, outros serviços que você pode oferecer ali para conseguir também vender mais para aquela clínica. Então, eu era uma vendedora. Por mais que eu estivesse sentada em um balcão, eu fazia assim esse papel e gostei, me apaixonei. Só que a vida não é só flores, né, gente? Ai, meu Deus, eu esqueci de contar um episódio pra vocês na Space. Eu vou voltar. Volta. Esse período que eu perdi minha mãe, que as coisas, assim, de alguma forma apertou mais pra mim, porque eu tinha muito apoio dela financeiro. Teve a questão de eu ter o meu primeiro contato com vendas. Vou deixar até uma referência aqui mais parecida, tá, gente? Que não é a referência real aqui ao lado. Do primeiro contato que eu tive com vendas de produto feminino, de moda feminina mesmo, que foi com as blusinhas cedinhas. Meu tio, ele é fabricante, aí quando ele me mostrou essas blusinhas bem baratinhas, eu falei, poxa, eu sempre vi minha mãe, que minha mãe no salão também já colocava algumas roupas femininas. Eu falava, eu sempre vi minha mãe vendendo, eu vou tentar vender para minhas colegas de trabalho, que no tempo ainda tava na Space, porque é uma blusinha bem basiquinha, e eu sei que todo mundo ama o básico, gente, assim, quando é baratinha, meu Deus do céu, você consegue vender ali só pra dizer, mulher, tu não vai comprar uma blusinha dessa, fia. Quantas vezes tu quer sair, que é uma blusinha simplesinha ali pra sair, tu não encontra no guarda-roupa. E com essa conversinha, gente, eu conseguia vender umas 10, uma de cada cor, porque nesse tempo essas blusinhas cedinhas tinham muitas cores e era um material bem gostoso de vestir, bem arrumadinho.
Então, aí eu comecei a vender para minhas colegas de trabalho. Dessas minhas colegas de trabalho, começou a oferecer para as amigas delas. Eu vendia para as amigas dela. Não sei como, eu acho que foi através de boca a boca que eu fui vender para um fardamento no shopping. E com isso aí, gente, de lucro, eu consegui guardar mais ou menos R$ 800. Porque eu também tinha uma meta de comprar um celular. Olha só como meta é importante. Falando novamente sobre meta, eu queria comprar meu primeiro iPhone e eu conquistei através dessas vendas de blusinhas básicas, porque eu não tinha como tirar do meu celular, eu não tinha como tirar do meu salário, porque eu já tinha algumas despesas fixas. E aí, através dessa blusa, eu conquistei meu primeiro iPhone, tá? Então, sempre busque o que você deseja para criar caminhos para chegar até onde você quer, entendeu? Então, pronto, vamos voltar à clínica. Parei de vender blusa, foi minha única experiência, né? Foi só para conquistar meu celular. Trabalhava nessa clínica, fui me conectando ali com a área de saúde. Foi, eu acho que até quando eu comecei a ingressar em biomedicina, que eu descobri algumas áreas que eu poderia trabalhar com esse curso. Mas aí, gente, me vem mais um desespero. Nesse período aí, quando eu tive a perca de minha mãe, a gente acabou vendendo o carro. E aí eu pensei, poxa, eu preciso de um transporte. Nesse trabalho que eu conquistei novo, eu pensei em tirar uma moto. Então, fiz uma parcela ali de uma moto. Eu sempre fui muito responsável com as coisas que eu me comprometi a pagar. E sem minha mãe, tudo, né? Por mais eu tinha ali o apoio, sim, de meu pai. Mas, assim, financeiramente, o meu salário ali era para minhas coisas. Eu não tinha ainda uma despesa familiar. Mas para o que eu me comprometi a pagar, meu salário tinha que dar conta. E aí, pronto, aí nessa questão de trabalho, eu comecei a ser um pouco irresponsável por alguns motivos pessoais. Então, muitas vezes eu não chegava muito disposta, no trabalho. E aí, com isso, adivinha, gente, o que me aconteceu? Eu fui demitida. Vou quase chorar aqui pra vocês, que eu lembro que esse dia eu chorei tanto, 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 tanto. Meu Deus, assim, pra mim tinha se acabado tudo, porque eu tinha feito responsabilidade com moto, né, de pagar a moto. Tinha despesas de cartão. Assim, então, Ave Maria, quando eu ouvi aquilo ali, eu nunca tinha sido demitida de um trabalho. Foi desesperador pra mim. Eu, né, nessa minha história aqui, como eu falei com vocês, eu não tô focando muito, eu tô me focando mais no meu lado empreendedora. Mas tinha um tempo antes disso, eu tinha me separado de André, que é meu companheiro de tudo, né? É dono comigo da Preciosa Modas. E aí eu já estava com ele. Quando eu perdi, eu me lembro como se fosse hoje, eu liguei pra ele chorando, desesperada. E aí ele foi me buscar, me acalmou e falou, entrou e fez, amor, vai dar tudo certo, fique tranquilo. Ele sempre sendo mais... Eu sou aquele tipo que tudo na minha vida é muito intenso que eu vivo. Eu achando que já tinha, não, meu Deus, eu não tenho o que fazer mais e tal. Aí pronto, em uma conversa da gente, ele olhou pra mim e falou que ele também não estava trabalhando. Ai, meu Deus, esse episódio eu não vou contar agora, não. Que aí já é Anne empreendedora. Não vou contar, não. Eu vou finalizar com essa parte que eu contei pra vocês. Quem a Anne era, quais eram os obstáculos dela, o que movia a Anne, tá? Vou finalizar o vídeo aqui. Já vou lembrar pra você que tá assistindo até agora a se inscrever no canal. Se gostou, se gosta desse conteúdo, que história também é aprendizado, porque gera conexão. Você que tá aí do outro lado, muitas vezes escuta algo que você precisava escutar, que você tá passando agora, tá? Então, esse vídeo vem pra isso. Pra muitas mulheres que tá aí, que me escutam, que se inspiram em mim, a saber que Anne, essa Anne agora que vocês se inspiram, não era uma Anne que nasceu empreendedora, não era uma Anne que se encontrava em vendas. Meus contatos com vendas sempre foi muito dessa forma aí, mais de atendimento ao cliente. Eu acho que isso que me formou a entender qual a melhor essência da venda. Tudo se relaciona ao cliente. Quando você oferece o melhor para ele, você consegue o que você deseja. Tá? Então, o cliente, ele gosta de ser escutado. Então, na recepção, eu aprendi muito isso, aprendi muito a ouvir, aprendi a entender o que ele precisava. E com isso, eu fui construindo essa Anne empreendedora, essa Anne vendedora, essa Anne caixa. Nessa parte que eu tive de recepção, eu aprendi a fechar caixa, aprendi a ser organizada. Então, quantas coisas na nossa vida nos forma a ser quem nós somos hoje, tá? Então, esse conteúdo que eu preparei hoje pra vocês, hoje sendo meu aniversário com 29 anos, orgulhosa de quem eu tô me tornando, é para você também construir uma história orgulhosa pelo que você passou. Porque o que você passou na sua vida que vai te formar a ser o que você decide ser hoje. Então, não é porque, ai meu Deus, a vida toda eu fui CLT, eu não posso me formar, eu não posso conseguir abrir uma empresa, não tem nada a ver. Se você decide abrir hoje, você vai abrir hoje, dentro do que você conseguiu aprender da sua história, tá? Então, não anula o que você construiu até hoje, não, tá? Vê o que você quer construir pra frente.
Quando você consegue visualizar onde você quer chegar, você constrói coisas extraordinárias. Você precisa ter um caminho para te direcionar, tá? E foi através sempre de saber o que eu queria, eu fui conquistando e me formando quem eu sou hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Anne lá com 11 anos, Anne preguiçosa, Anne que muitas vezes ninguém acreditava, Anne que queria ser enfermeira, Anne que foi se descobrindo, Anne que teve muitas percas, tá? Meu Deus do céu, que me deixou no chão, jogada, chorando, e que elas também me levantaram a ser o que eu sou hoje. E isso aí também vai te construir, né? São essas percas, essas conquistas que te faz ser quem você é. E essa aqui sou eu, tá? Então deixa aí no comentário quem é você. Quero conhecer também um pouquinho quem me escuta, quem gosta dos meus conteúdos, tá? Porque assim como eu, você é uma preciosa. Cada dia você tá se lapidando para fazer esse diamante valioso que você é. Beijo a todas minhas preciosas que me seguem, que gostam do meu conteúdo, porque isso eu faço direcionada para você. E se liga, tá? Porque vai ter outra parte dessa história. Eu sei que vocês vão gostar muito das dificuldades e dos perrengues que eu passei como empreendedora.